Diz-nos assim a Bíblia Sagrada nesta hora: E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Somente até aqui, vamos sentar, muito obrigado. Você pode dizer glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Que o Senhor nosso Deus nunca nos deixe faltar a sua santa palavra. Bem, eu quero lembrar a todos uma coisa importante: não estamos na Páscoa. Porque quando a gente lê um texto como esse, todo mundo já fala assim: pastor, mas esse não é um texto para ler na Páscoa, quando a gente está falando, da paixão, da morte, da ressurreição de Jesus. Sim, é um texto importantíssimo para esse período, porque ele descreve esse período pascal, onde Jesus Cristo viveu a sua paixão. Mas a Bíblia Sagrada, ela é atemporal, ou seja, todo texto bíblico serve para qualquer momento. Em qualquer situação, não precisamos esperar um determinado dia, um determinado instante para fazer uso da palavra do Senhor. Ela é necessária, ela é útil, ela é importante em qualquer momento da nossa história. E hoje eu gostaria de compartilhar com você daquilo que o Senhor colocou no meu coração através do seu Espírito Santo, olhando para esta história que é demasiadamente conhecida, mas trazendo aos nossos olhos algo que é importante ser destacado. Você vai encontrar no texto que eu li, foram 10 versículos, 11 versículos, então foi um texto relativamente longo, e que vem contando toda a história ali dos últimos momentos de Jesus, da sua agonia, do seu sofrimento, da declaração que ele faz, a recitação que ele faz de um trecho de um salmo de Davi. Hoje não é este o nosso tema do sermão, mas quando ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus não está reclamando, dizendo que Deus o desamparou, mas ele está recitando um salmo que foi composto e escrito por Davi há cerca de 1000 anos antes da sua existência. É como se eu e você fizéssemos menção de um versículo bíblico em algum momento da nossa vida, onde você está passando uma situação difícil. É isso que aconteceu com Jesus, mas não é o centro do nosso sermão hoje. E durante toda a descrição aqui do texto, nós vamos ler que chega um momento que algo acontece, que é muito diferente, e que não está acontecendo lá no Gólgota. Você se lembra que Gólgota é um monte onde Jesus foi crucificado, um monte chamado Caveira. Gólgota significa caveira. Alguns dizem que é por causa do formato geológico que aparenta um crânio humano, e outros dizem é porque lá havia muita crucificação, havia muita morte, então se associava a um lugar vinculado à morte, e quando pensamos em morte é comum associar ao esqueleto, ao crânio humano. E o que aconteceu longe do Gólgota, e que foi citado nesse texto, porque todo o texto vai falando o que aconteceu no Gólgota. Mas o versículo de número 51, que de repente, do nada, traz uma informação de algo que aconteceu a centenas de metros, ou a milhares de metros de onde Jesus estava sendo crucificado. Vamos ler o que aconteceu aqui descrito no versículo 51?
diz assim: e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Se nós tirarmos a parte B e ficarmos só com a parte A, porque a parte B está falando do que aconteceu lá no Gólgota também, que é, tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Onde? No Gólgota, onde Jesus estava sendo crucificado e morreu. Mas ele diz que lá no templo, que está lá longe, o que aconteceu? O véu do templo se rasgou. Ora, o autor do texto, Mateus especificamente, do texto que nós estamos lendo, ele não colocaria esta informação se não fosse algo importante. Porque é como se eu estivesse conversando com você e falando: olha, hoje nós estamos aqui na igreja, e a igreja é uma maravilha, e o culto está sendo uma bênção, e lá na Dinamarca os dinamarqueses comem bastante peixe. Você vai falar assim: mas peraí, pastor, o que tem a ver o culto que nós estamos fazendo aqui com o fato dos dinamarqueses comerem peixe? Eu acho que eles comem, não sei, estou inventando aqui, né? Parece que não tem nada a ver, mas se eu trouxe essa informação, isso tem que ter alguma relevância. Se Mateus traz essa informação, tem uma relevância importante, tem uma importância que precisa ser destacada. E a importância que Mateus quer colocar é: o que produziu, uma das consequências da morte de Jesus Cristo foi o véu do templo ser rasgado. E o que significa o véu do templo ser rasgado? Para isso a gente tem que entender o contexto, e muitos sabem, mas se você não sabe, o templo que foi construído por Salomão, e que estava em pé na sua segunda construção, já pelo líder de Israel chamado Zorobabel, e reformado pelo grande Herodes, lá no templo havia um véu, uma cortina, que separava o lugar santo, que era o lugar onde os sacerdotes podiam entrar, para acender o incenso, para colocar os pães asmos, para fazerem ali a sua adoração, do lugar chamado Santo dos Santos, onde só o sumo sacerdote podia entrar, uma vez por ano, apenas. Era um lugar considerado santíssimo. É como se nós tivéssemos aqui, o púlpito fosse o templo, esse lugar onde eu estou seria o lugar santo, e este lugar aqui em cima, o tablado aqui, onde nós temos o tanque batismal, esta parte aqui seria o Santo dos Santos. E aqui na frente teria uma cortina, um grande véu, uma grande cortina, que separava aquele ambiente deste ambiente. E só quem podia entrar lá era o sumo sacerdote, uma vez por ano, porque era considerado o lugar mais sagrado do universo. Era onde estava a Arca da Aliança, é onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no período pascal para poder falar com Deus. E esta divisão, ela foi determinada por tudo o que aconteceu no Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento, Deus permanecia o mesmo. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Se você concorda, diga amém. É o mesmo Deus. Só que no Antigo Testamento havia uma separação que fazia com que o ser humano, eu e você, ficássemos longe, separados da presença de Deus. Para isso precisava de intermediários. Para isso precisava do holocausto, para isso precisava do sacerdote, para isso precisava dos símbolos. Só que agora no Novo Testamento nós vemos o relato do cumprimento da vinda do Messias Jesus Cristo à face da terra para trazer salvação ao ser humano. E essa salvação, ela trazia consigo implicitamente a necessidade da religação, de religar o homem com Deus. Mas aí eu pergunto, se existe o pecado separando, se existe algo separando o homem com Deus, como religar? Se existisse aqui uma cortina, como que eu chegaria do outro lado, sem atravessar a cortina? Havia no templo um véu, como chegar naquele lugar do Santíssimo, o Santo dos Santos, que era considerada a presença de Deus? Como chegar na presença de Deus se existe um obstáculo? Mas eu quero dizer a você,
que uma das maravilhas ocorridas com a morte de Jesus Cristo é que a partir do derramamento do seu sangue, a partir da morte vicária de Jesus, eu e você, nós a humanidade, tivemos agora acesso aberto, não tendo mais obstáculos, mas eu e você podemos entrar na presença do Deus Todo-Poderoso, sem empecilhos. Não há mais obstáculos, não há mais barreiras que nos separem. E algo que me chama a atenção de uma forma muito grande, é que o texto original, um pouco diferente do texto que nós temos traduzido no português, quando ele foi escrito originalmente no grego, você vai encontrar a seguinte formulação gramatical. Nós temos aqui, eis que o véu do templo se rasgou. E no original está escrito, o véu do templo foi rasgado. E aí você vai falar para mim, pastor, mas que diferença tem entre se rasgou e foi rasgado? Imagine você que tem uma cortina em casa. Quem tem uma cortina bonita na sala, diga amém. Olha só, muita gente tem cortina bonita na sala. E normalmente, e obviamente, a cortina vai estar na frente de uma janela, sim ou não? Ninguém coloca a cortina na frente da geladeira. E quando você abre a janela e está um dia de muito vento, o que o vento vai fazer com a cortina? Ele vai balançar a cortina, vai ou não vai? Vai. Só que se o vento for muito forte, a cortina ela vai balançar com bastante intensidade. Imagine que você tenha próximo à sua janela, próximo à cortina, um objeto pontiagudo. E o vento começou a bater forte ali a cortina. E de repente, a cortina, com a movimentação do vento, enroscou naquele objeto pontiagudo. Mas o vento não parou, o vento continuou batendo. Não, o vento não bate, o vento sopra. O vento continuou soprando. E com aquela força do vento soprando, o que pode acontecer com a cortina? Rasgar. Por quê? O vento soprou, de uma forma aleatória, casual, ele enroscou no objeto, e o vento continuou soprando, e aquele movimento, né, sem querer, vamos dizer assim, rasgou a cortina. Então, quando eu descrevo essa informação, eu vou falar assim, a cortina se rasgou. Não é que a cortina tem mãos e ela fez assim, eu me rasguei. Não, é que não tem um sujeito claro, o sujeito é oculto, não se sabe, ou foi por acaso. Agora, quem tem filho com menos de 5 anos fala misericórdia? Ninguém. Os misericordiosos não... Ah, tem ali, ó, tem ali. Alguém que pode falar misericórdia, né? Agora imagina, né? Se é ele ou ela, me ajuda. 2 meninas, fala o nome de uma delas. Helena, aleatória, a Helena. Imagina se a Helena está brincando e ela resolve pular na cortina. Criança pula em cortina, sim ou não? E quando ela pula na cortina, ela não tem noção que o peso dela pode rasgar a cortina. Então, quando ela pulou, a cortina rasgou-se. E eu não vou falar, e nem você vai falar, né? A cortina se rasgou. O que a gente fala? A Helena rasgou a cortina. Aula de português, me ajuda. Toda a classe junta. 1, 2, 3. A Helena fez o quê? Você entendeu? Houve um agente, não foi... Ah, pastor, mas foi sem querer. Não, eu sei que ela fez sem querer. O que eu quero dizer é que a gente sabe quem rasgou. Foi a criança. Quando foi o vento foi por acaso. Ninguém poderia garantir que aquilo aconteceria ou não. E eu gosto muito do original do grego para este versículo, porque deixa claro, melhor do que talvez a nossa língua portuguesa, que o véu do templo ele não se rasgou por acaso. Não foi um vento lá, né, impetuoso, imprevisível, que soprou muito forte, aí o véu enroscou na arca da aliança, e o vento foi muito forte e de repente rasgou. Não! Houve um agente,
O véu foi rasgado, e o véu foi rasgado pela ação divina, em resposta ao sacrifício de Jesus Cristo. Não é por acaso que eu e você temos acesso a Deus, através de Cristo. Ele nos deu direito ao acesso ao Deus Todo-Poderoso. Não é por acaso. Não é por acaso que você pode orar a Deus e Ele pode te ouvir. Se você vivesse como eu, lá no período de Moisés, a gente não poderia falar direto com Deus. Lá nos dias de Davi, a gente não poderia falar direto com Deus. Nos dias de outros homens bíblicos, mulheres bíblicos abençoadíssimos, nós não poderíamos falar com Deus. Mas eu e você temos hoje o direito de falar: Senhor, eu estou aqui. E Ele poder responder: eu estou ouvindo a tua oração. Por quê? Porque o véu foi rasgado pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Aplauda ao Senhor bem forte. Glória a Deus. O véu foi rasgado. O véu foi rasgado, não foi por acaso. Agora entenda uma coisa, e hoje isso o Espírito Santo intensamente reforçou no meu coração a falar à igreja. Eu e você precisamos tomar um cuidado muito grande, porque alguns de nós estamos colocando um véu, uma cortina entre nós e Deus. E esse véu não tem outro nome. Este véu é a nossa falha, é o nosso erro, ou se você quiser o nome mais conhecido, é o nosso pecado. É a nossa incredulidade. E isso nos faz ficar longe de Deus. Não é que Deus não está ali, Deus está até relativamente próximo, mas você não tem acesso a Ele. Porque o teu pecado está te separando de Deus, você não percebe, você está dando motivos, você está dando lugar, e essa situação está te afastando de Deus. A incredulidade está te afastando de Deus. E é impressionante como nós temos nos tornado pessoas incrédulas. Hoje em dia, se você falar para alguém que é possível que uma pessoa deficiente física, uma pessoa que, por exemplo, não possa caminhar, que ela chegue a uma reunião de oração, chegue a uma reunião evangélica, e os irmãos ali orem, declarem e peçam a bênção de Deus, e que Jesus tem poder para fazer essa pessoa caminhar, hoje em dia muita gente não consegue mais acreditar. Até porque alguns dizem assim: eu não acredito porque eu nunca vi. Eu tive o privilégio, como muitas vezes muitas pessoas aqui tiveram também, de ver milagres acontecendo assim a olhos nus diante de nós. Eu já tive o privilégio de ver uma pessoa que era cadeirante, depois da oração levantar e andar. Mas eu quero dizer para você que não é isso que alimenta a minha fé. Porque se eu só acreditasse porque eu vi, então eu não tenho fé. Eu sou como qualquer um que é cético, qualquer um que duvida, qualquer um que diz assim: eu só acredito porque eu vejo. Eu fui um privilegiado e eu vi, então agradeço a Deus. Mas ainda que eu não tivesse visto, eu acredito que Deus tem poder para fazer esse milagre. E isso é ter fé. Isso é ter fé. Só que você não tem percebido o seu pecado, a sua incredulidade, a sua tristeza. Tem tanto crente vivendo uma tristeza profunda, mas profunda. E às vezes você nem entende por quê, e essa tristeza está sendo véu no teu coração. Você não sente mais Deus. E sabe uma coisa que me preocupa? É que você não está se importando. Você não está parando para perceber: gente, quanto tempo faz que eu vou na igreja e não sinto algo diferente? E quando a gente faz essa avaliação, normalmente é fácil associar a responsabilidade aos outros. A responsabilidade é do pastor, eu não sinto nada por causa do pastor, eu não sinto nada por causa da igreja, eu não sinto nada por causa disso e daquilo. E às vezes você tem colocado um véu separando você da presença de Deus. E hoje eu quero orar, sabe para quê? Assim como eu acabei de explicar, não vai ser por acaso, e não vai ser você, mas vai ter um agente que vai chegar na tua vida, e de cima a baixo vai rasgar este véu em nome de Jesus.
para você voltar a sentir Deus, para você voltar a ter a alegria de louvar ao Senhor, para você poder dizer: eu tenho um canal aberto para Deus, eu consigo falar diretamente com Jesus. Olha que privilégio, olha que privilégio. Hoje nós estamos no segundo turno da eleição em vários municípios do Brasil. Aqui para nós em São Paulo está acontecendo. E eu não sei quem vai ser eleito, se vai ser o 45 não, o 15 ou o 50, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, se eu quiser ter acesso a qualquer um deles diretamente, Maria Cruz, eu não vou poder. Porque eu vou chegar lá na prefeitura e falar: eu quero falar com o prefeito. E aí simplesmente vão perguntar: quem é você? Vou falar: sou Milton. Por quê? Qual é o direito que você tem para falar com o prefeito? Ah, porque eu sou cidadão da cidade, eu sou munícipe aqui de São Paulo. Marcou audiência? Não. Então, desculpa, o senhor não tem o direito de ter acesso a ele. Eu não vou ter direito de acesso ao prefeito, ou ao governador, ou ao presidente. Mas eu tenho certeza que quando eu chego diante do Senhor, metaforicamente, entenda, não é que aconteça assim, mas eu só vou construir essa imagem. Imagine que o anjo me pergunte, diga: o que você quer? Eu digo: eu quero falar com Jesus. E aí o anjo vai perguntar para mim: e você quem é? Vou falar: eu sou o Milton. E o que te qualifica para poder falar com Jesus? Eu tenho 2 motivos. Primeiro, ele morreu por mim na cruz do Calvário. E segundo, quando ele morreu, o véu se rasgou, e agora eu tenho acesso direto a ele, e o anjo vai poder dizer: então vai lá, fala com Jesus, Jesus está querendo ouvir a tua voz, oh aleluia, é isso, é o direito que nós temos, é o direito que eu e você alcançamos, não pela nossa capacidade, não porque somos excelentes. Talvez se fosse pela nossa beleza até que a gente conseguiria, porque todos somos bonitos. Se é bonito, diga amém. Está vendo como Jesus é maravilhoso? Faz até a gente ficar bonito, Vinícius, apesar que você é, né? A gente fica até bonito, mas não é por isso que nós temos o direito. É porque há 2000 anos atrás, quando lá naquele madeiro, pendurado no Gólgota, quando estava acontecendo tudo aquilo, quando estava acontecendo da terra tremer, as rochas fenderem, o céu se escurecer, toda a atenção voltada para o Gólgota, voltada ali para o Monte da Caveira, do outro lado, o véu estava sendo rasgado pelo Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você guarde no seu coração esta informação: você tem direito de falar com Jesus. Você tem o direito de se apresentar a Ele. Ele vai te ouvir. Não pensa que Ele não vai te ouvir. Ah, pastor, mas eu... Não, Ele vai te ouvir. Só que você tem que deixar que Ele rasgue este véu. Que Ele rasgue essa cortina. Até quando? Até quando vai ter essa separação entre você e Deus? E estando tão pertinho. Não é impressionante? Lá no templo de Salomão, o lugar santo é aqui onde eu estou. O santo dos santos é ali. Deixa eu ir mais perto ainda. Vou mais perto aqui. Eu estou aqui no lugar santo. Tem o véu e aqui é o santo dos santos. Eu estou a menos de 1 metro. E se eu vivesse naquela época, fosse um dos sacerdotes, eu entraria no santo dos santos. Ia estar tão pertinho da presença ali de Deus, mas eu não podia entrar. Às vezes com você está assim, você está tão perto, ou melhor, Jesus está tão perto de você, mas você não tem acesso a Ele, porque tem algo bloqueando. E posso ser sincero, você sente isso, que algo está te bloqueando. Você sente que tem uma barreira. Você talvez não entenda porquê, não saiba porquê, mas você sente que tem uma barreira entre você e Deus. Não é que você perdeu a fé, mas parece que a tua oração não sobe mais. Parece que a tua oração não é mais ouvida por Deus. Parece que existe um impedimento que nunca mais você vai sentir o Senhor. Em nome de Jesus queremos declarar que o véu será rasgado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, para que você tenha acesso direto ao Senhor Jesus Cristo. Tem que ser assim. O véu tem que ser rasgado. Crente não pode caminhar com esse véu. Você não pode continuar assim. Ah, pastor, mas você fala isso porque não sabe o que eu sinto. E eu vou dizer para você que eu já senti muitas vezes essa sensação de parecer que tem um bloqueio, que tem um impedimento, que tem uma barreira. Mas quando eu entendi
que quem rompe essa barreira é Jesus. Quando eu paro de colocar os obstáculos e deixo Ele agir, o Senhor agiu na minha vida. E hoje eu posso dizer com toda certeza, eu sei que eu tenho acesso direto ao Senhor Jesus Cristo. Que hoje você tenha esta convicção, esta fé, para que este véu seja rasgado pelo Senhor. Não é coincidência, não é você que vai rasgar, é o Senhor que vai rasgar o véu, para você ter acesso direto ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E se há algum impedimento na tua vida que está te dificultando de sentir o Senhor, hoje diga: Jesus, rasga este véu. Eu não quero mais viver assim. E eu tenho certeza que Deus vai agir poderosamente na sua vida. Aplauda ao Senhor e a palavra de Deus para nós esta noite.